Olá, fanáticos do Arduino, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu vou anunciar aqui mais uma palestra que é aprender a fazer uma placa de circuito impresso caseira, simples e com qualidade, passo a passo. Ninguém melhor explicando e fazendo, uma pessoa que tem grande experiência no mercado referente a placas de circuito impresso caseira do que Valdir Reis. Então, vocês vão ver agora ele explicando passo a passo como fazer essa placa de circuito impresso caseira. Ative o sininho de notificações. Se não for inscrito, se inscreva no canal, porque semana que vem tem mais vídeos do Arduino Day que aconteceu de forma virtual. Bom dia, Valdir. Bom dia, gente. Estão me escutando? Tranquilo, positivo. E aí, preparado? Sim, preparado. Fiz uma apresentação bacana, eu não sei ainda como eu vou interagir com a apresentação, porque eu fiz os slides e também trouxe os materiais aqui para mostrar na prática como faz as coisas, né? Então, vocês me ajudam aí nessa interação, tá? Não, com certeza. Valdir, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou um noob aqui nessa transmissão. Mas melhor do que a nossa antes, né, Valdir? Aquela nossa antes estava complicada. Sim, ficou bacana esse aplicativo, bacana mesmo. Mas se apresenta aí, Valdir, pro pessoal que não te conhece. Bom, eu sou o Valdir, né? Vocês já estão vendo aí. Eu tenho aqui duas empresas de prestação de serviço, de eletrônica, de projetos e manutenção. E recentemente, com o incentivo do Grupo Arduino Brasil, nas palestras que nós fizemos no Arduino Day, nós criamos uma outra empresa, que é a Projetos Maker, que cria placas para desenvolvimento dos iniciantes. Então, nós já estamos com 8 produtos. Esse ano a gente ia lançar mais 5, mas devido às circunstâncias nós optamos para lançar o ano que vem. E eu desenvolvo aplicações para as pessoas que estão iniciando com a Projetos Maker, com a finalidade de tentar passar um pouco de conhecimento para as pessoas que estão aí no processo de iniciar na eletrônica e afins, né? Perfeito, perfeito. Você já... Cortou. Inclusive, a Valdunano, ela nasceu de um Arduino Day. Você queria falar isso para todo mundo? Porque eu sempre falo nas palestras que essa placa, ela nasceu no Arduino Day. Acho que foi no primeiro Arduino Day que você veio ou foi no segundo? Sim, foi no primeiro... Acho que foi no primeiro Arduino Day. Foi uma automação para campos de plantação, né? Nós fizemos um projeto para monitorar o campo e transmitir os dados via IoT. Uma rede de XP mandando para um computador que automaticamente mandava para uma nuvem e aí você conseguia colher o dado via celular, via qualquer coisa. Inclusive, ela está aqui, ó, foi até pertinente você falar que essa foi a versão que nós apresentamos no Arduino Day. Ainda está numa placa de trilhas de solda, né? Eu faço bastante placas assim, para mostrar para as pessoas como é fácil prototipar dessa forma. Recentemente eu vi uma placa da Ana. Ana, parabéns, aquela plaquinha que você fez com trilha de solda, fantástico. Obrigada. É bem o espírito da coisa mesmo, tá? É fantástico desenvolver essas plaquinhas. Além de muito conhecimento de eletrônica que a gente adquire fazendo essas plaquinhas, porque a gente tem que saber os pinos dos componentes, né, as especificações, ainda desenvolve uma incrível facilidade de mexer com solda. Parabéns, viu? Legal. Obrigada. Foi bem legal quando a gente desenvolveu aquela placa, né, que foi da Company. Acho que sim. Aí tem até o vídeo no YouTube das minhas filhas dançando, mas essa foi a primeira versão. Nós iremos fazer outras versões, mas vamos usar a mesma placa, porque a placa ficou perfeita. O que não ficou é o tecido da roupa, que era muito mole. A gente vai melhorar as versões, mas a placa está perfeita. A gente vai usar a mesma placa.
Então, o legal é disso, né? Você desenvolve... Igual essa placa sua. Quantos anos que já tem? Já tem uns 3 anos, né? Tá perfeito. Já tem, funciona. A gente... eu não... Por exemplo, numa placa dessa, a gente poderia ter passado vários produtos, assim, comerciais, tipo Pratex, para proteger, mas o objetivo é ser uma placa caseira, que a gente faça em casa de qualquer forma. Então, para proteger aqui a parte de circuito, nessa placa eu utilizei agora fugiu o nome, mas um verniz convencional, desse que a gente usa na escola e tal. Então, passei o verniz e a proteção é fantástica. Já tem 3 anos essa placa, nem oxidou ainda. Perfeito. E eu faço muita demonstração com ela, bacana. Ficou bonita, hein? Essa ficou bonita, hein? Oi, legal, professor Flávio. Pode continuar. Bom dia, Flávio. Coisa? O senhor Flávio está aí. Bom dia, Valdir. Tudo bom? Muito obrigado por participar conosco mais. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Já está na Univag, professor? Já. Ah, beleza. Valdir, se quiser começar, pode mandar bronca. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é o PowerPoint, aqui os slides, e eu vou tentar comutar essa tela para mostrar as placas, assim, visualmente, para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, se eu fiz certo, vocês estão vendo aqui a primeiro slide aqui do PowerPoint. Tá perfeito, Valdir, estamos enxergando bem. Tá? Então tá bom. O que eu vou apresentar agora é uma forma de fazer suas placas caseiras de forma simples. Quando eu falo placa caseira, é justamente isso, é caseira mesmo. Ou seja, é o que você tem na sua casa. Há muito tempo eu venho fazendo essas placas e desenvolvendo um método, não que o método criado seja meu, mas desenvolvendo de uma forma que todos possam fazer com facilidade. Na verdade, isso não tem nenhum segredo, é mais prática mesmo. Quanto mais você fizer, mais coisas fantásticas você vai conseguir fazer. Por exemplo, essa placa aqui, eu vou mostrar agora, eu fiz já faz uns... Eu não sei se... Eu que comuto aqui, Nascimento? Tá ótimo, dá para ver. Então, essa placa, olha, ela é bem grande, tá? É um laboratório de eletrônica, com relé, dá para testar nessa única placa STM, dá para testar PIC. Ainda nessa época eu não mexia com Arduino, então não tem suporte ao Arduino. Mas essa placa, olha o tamanho dela. Essa placa nós fizemos em casa, tá? Então, não tem limite, assim, para a sua criatividade. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Bom, como vocês já perceberam, eu sou o Valdir, tá? Eu desenvolvo aplicações para os iniciantes. Também estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida sobre projeto, alguma coisa sobre isso. É só me chamar, estou sempre à disposição. Minhas redes sociais estão aqui, tá? Estou à disposição para quem quiser, até suporte mesmo em projeto. Bom, nós vamos abordar 3 assuntos aqui na PCI caseira. As considerações iniciais. Eu preciso falar algumas coisas sobre as considerações iniciais. Qual é a finalidade de fazer uma placa caseira? E qual é a placa que nós vamos desenvolver? Bom, aqui pela imagem, eu acho que vocês perceberam que nós vamos desenvolver essa plaquinha, que também nós já apresentamos no Arduino Day em outras versões, tá? É um mini Arduino de 5 centímetros. É uma plaquinha bem simples de se utilizar. Os mesmos recursos que o Arduino, só que bem mais em conta para montar. Ok?
Então, quais são as considerações iniciais? Honestamente, estão ouvindo bem aí? A imagem também está boa? Bom, quais são as considerações iniciais? Métodos e formas de fazer a placa. Eu não sei se algum de vocês aí que estão nos assistindo já tiveram oportunidade de fazer uma placa. Uma placa de circuito impresso. Deixa eu mostrar uma. Por exemplo, essa aqui. Uma placa de 8 relés, tá? Métodos de fazer. Existem dois métodos assim mais comuns hoje em dia. Antigamente a gente fazia com aquela canetinha de marcar tinta permanente, então eu riscava a placa, né? Eu pegava uma plaquinha assim, com a caneta, eu ia traçando de acordo com o circuito que eu queria, e aí era só pôr no ácido, ela corroía. Só que as imperfeições da sua mão traçando, geralmente não ficava bom, mas antigamente era o método mais fácil e prático de fazer. Então, esse método ficou por muito tempo. Logo depois, algumas empresas começaram a lançar uma espécie de um adesivo. Os adesivos tinham trilhas, tinham os pads. Os pads são essas bolinhas aqui, ó. Os pads são as bolinhas onde a gente solda o componente. Então, a gente comprava uma folha de adesivo e tinham todos os tipos de trilhas e pads para a gente projetar. Então, eu colocava o adesivo na placa e passava tipo aquelas raspadinhas e automaticamente grudava na placa. Então, eu ia montando a placa do jeito que eu queria. Era um processo muito trabalhoso e, às vezes, até rompia essas trilhas. Era complicado. Nessa época, eu preferia fazer na caneta do que nesses adesivos, tá? A caneta ficava feia a placa, não ficava bonita e tal, mas era muito mais eficiente para a placa ficar bacana. Tá? Então, os métodos disponíveis hoje em dia, assim, mais fáceis são os métodos fotográficos e o método transmissão térmica. O que seria isso? O método, eu vou mostrar o térmico, tá? Mas o fotográfico é basicamente uma revelação de foto, vamos dizer assim. A gente faz a impressão num papel transparente, tá? Numa folha transparente, pega a placa de circuito impresso, passa uma tinta fotossensível na placa. Existe um processo um pouco mais complicado, que é de secar essa tinta. Normalmente a gente coloca a placa numa furadeira, ou então naquelas mini drill, prende ela dessa forma, prende a placa assim, põe ela dentro de uma caixa e liga o negócio para a tinta espalhar totalmente no negócio e secar. Tá? Esse processo é um dos mais chatos assim, de fazer no processo fotográfico. Depois da tinta seca, depois dela bem seca assim, a gente pega aquela transparência que nós imprimimos, nós colocamos em cima da placa, colocamos o vidro em cima e aí expomos essa placa na luz negra, na luz ultravioleta por alguns minutos. Ah, esse minuto não tem uma coisa muito certa, pode variar de 3, 4, mais ou menos isso. Depois desse processo, a gente coloca num potinho água com barrila e a revelação acontece, tipo foto mesmo. Você vai ver a placa aparecer nessa revelação. É um processo bacana, preciso, só que envolve outros itens que normalmente a gente não tem em casa, que é a tinta fotossensível, a luz negra, a barrila. Mas dependendo das pessoas, por exemplo, se eu adotasse esse processo para mim, eu teria tudo à disposição. Mas se você não tem, aí você não consegue. Por exemplo, acordei de madrugada, eu quero fazer uma placa. Isso acontece comigo toda hora. Eu tenho uma ideia, eu levanto, eu já tenho uma impressora lá, o papel fotográfico e eu não preciso de mais nada. Tá? Então, o método fotográfico é muito bacana. Eu não vou apresentar ele, vou apresentar o processo térmico, que também é um processo muito simples de fazer.
Você pode errar muitas vezes, não tem o menor problema, você vai errar muitas vezes. Eu já vi muita gente me perguntando, pô, mas a minha trilha sai, como é que eu faço e tal. Eu vou tentar mostrar aqui alguns pequenos truques para isso não acontecer, tá? Então, existem 2 métodos práticos hoje em dia de fazer, o fotográfico e o térmico. Beleza? Qualquer dúvida nos 2 processos, podem ir perguntando. Qual o melhor método? Isso, se você entrar na internet, existe uma polêmica muito grande. Tipo bolacha e biscoito, é mais ou menos assim, tá? Uma eterna briga de qual é o melhor processo, se o térmico ou o fotográfico. Eu costumo falar para as pessoas que não existe o melhor método. O melhor método é o que você se adapta melhor. Se você gostou do método fotográfico, perfeito. Você vai, automaticamente esse método vai ficar fácil para você, porque você vai ter a luz negra, a barrila, vai ter a tinta fotossensível, vai ficar fácil para você, porque você se adaptou a esse processo. Então, tranquilo, vai ficar fácil. E o método térmico é a mesma coisa. Então, na verdade, você vai escolher o que é melhor para você. Por que eu optei, até vou aparecer, por que eu escolhi o método térmico? É justamente o que eu falei no início. O método térmico me permite, a qualquer momento, fazer uma placa. E eu não preciso de muita coisa, eu só preciso do papel fotográfico, praticamente, né? Porque a impressora já está lá mesmo. E aí eu desenvolvo a minha placa rápido no Proteus ou qualquer outro aplicativo e faço a transferência com o nosso famoso ferro de passar roupa. Esse processo, eu conheço alguns amigos que fazem placas de circuito caseira. O que acontece? Esses processos levam a alguns problemas, assim, tipo familiar, né? Por exemplo, o da tinta, do processo fotográfico, quando a gente gira a placa em cima de uma furadeira, de uma mini drill, por exemplo, se eu não colocar ela dentro de uma caixa para ela espirrar a tinta, você imagina como fica o ambiente, né? Porque espalha tinta para todo lugar. E aí você já viu, né? Sua mãe ou sua esposa já vai criar uma série de atritos com isso. E a mesma coisa acontece com o ácido no papel, na transmissão térmica. O ácido percloreto, aonde ele cair, cara, é um transtorno. Aonde ele pegasse, até na porcelana de pia, bacia, onde pegar amarela e não sai mais, não tem jeito. Então, esses cuidados você tem que ter na hora de fazer sua placa caseira para não gerar atrito, né? Então, é complicado isso. Então, eu escolhi o método térmico pela facilidade de fazer a placa. Eu já tenho meus potinhos e tal, é bem rápido o processo, então eu optei por esse sistema. Não que seja melhor ou pior, é só por opção mesmo. Pela quantidade de placa que a gente faz, eu desenvolvi esse processo na empresa aqui, na Projetos Maker, para a gente fazer protótipos, porque a gente faz bastante protótipo, então eu passei esse processo para as outras pessoas para que eles mesmos façam. Ok? Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Valdir, tem 2 perguntas aqui. Pois não. O Zelmiro está perguntando aqui se é impressora laser ou jato de tinta. Então, no processo fotográfico, pode ser a jato de tinta. Pode ser a laser ou a jato de tinta, porque a revelação não vai ter contato com a placa, né? Ela vai ser uma revelação tipo fotográfica. Então, no fotográfico pode ser qualquer uma das duas. No térmico tem que ser laser. Não tem jeito, porque é o pigmento do toner que vai pegar no papel. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse é o pigmento do toner que nós vamos transferir para a placa. Então, essa imagem aqui, esse toner que está no papel fotográfico, ele vai aderir no fenolite aqui. Então, nesse processo térmico, só impressora laser. Tá? E também existe um mito aí de, eu não posso usar o toner, esse que a gente enche, tem que ser original. Não. Pode usar qualquer toner. Mesmo quando estiver acabando, você dá um jeitinho,
tira o toner, chacoalha ele, enfia na impressora de novo, imprime e vai tranquilo, cara. O cuidado maior é simplesmente de limpar a face da placa aqui, tá? Se você limpar bem e passar o ferro com muito cuidado, que eu vou ensinar alguns truques, provavelmente você não vai ter problema com o toner na questão que tiver. Beleza. Aí temos mais uma pergunta aqui. O Clóvis pediu para você, se você poderia passar o nome do aplicativo para o circuito impresso. Então, aí tem uma outra questão. Existem, sei lá, dezenas de aplicativos para fazer circuito impresso, muitos mesmo. Eu utilizo o Proteus, eu adoro o Proteus, sim, eu gosto muito dele, trabalho com ele muito tempo, desde que chegou o XB no Brasil, eu trabalho com ele, mas existem outros, depois eu posso passar uma lista, mas tem o KiCad, o Easy EDA. O Easy EDA, inclusive para os estudantes, é fantástico, porque é totalmente de graça, ele pode funcionar no computador ou online. Então, se você fizer todas as suas placas, por exemplo, na sua faculdade, de forma online, quando você chegar na sua casa, você continua acessando do mesmo jeito. Então, o Easy EDA é uma plataforma gratuita e fantástica assim, para usar, com muitos recursos. Viu? Inclusive, o Guilherme fez uma placa dual layer com ele, um espaço muito pequeno, de 5x7, nós colocamos tanta coisa na placa que não sobrou espaço nenhum. Nós fizemos essa placa com o Easy EDA, ficou muito bacana. Em breve aí a pessoa que nos solicitou vai mostrar aí que ele é do nosso meio aqui, é do meio maker, aí ele vai mostrar essa placa para vocês. Chegou mais uma perguntinha aqui, o Felipe perguntando se você utiliza o Tinkercad. Eu não utilizo, mas eu conheço amigos que utilizam, tá? E é uma boa plataforma também, bacana, gera imagem 3D da placa, eu gosto, eu não uso, mas eu gosto. Eu já fiz alguns testes com ela, conheço alguns amigos que utilizam, é bacana. Pode usar também sem medo, sem problema. Beleza, Valdir, pode continuar. Deixa uma outra coisa que me veio aqui na cabeça é o seguinte, por que a gente faz... eu estou fazendo esse método aqui, o método térmico. Porque ele é simples. Uma vez, eu tenho amigos que fazem placas fantásticas, assim, tipo caseira, mas praticamente profissional. Só que esse processo de fazer placas muito, muito sofisticadas demora muito. Então eu me peguei há um tempo atrás pensando, eu estou perdendo mais tempo em confeccionar uma placa do que no projeto inteiro. Às vezes eu demorava mais para fazer uma placa do que a concepção no circuito de trilhas, por exemplo, no Proteus. Às vezes eu perdia 1 hora para fazer uma placa, uma placa no Proteus e 3 para revelar a placa. E eu falei, bom, isso precisa acabar, porque ainda mais hoje em dia, por exemplo, se eu fizer uma placa muito sofisticada, aqui no Brasil é complicado a gente fazer protótipo, né? Então, mas se eu fizer uma coisa muito sofisticada, eu mando fazer nas empresas da China. E por $2 a gente faz 5 protótipos. Aí vem uma placa totalmente profissional. Se vai funcionar ainda, a gente não sabe, porque é protótipo e tal, e você não testou na prática, então você mandou fazer lá. Mas o custo de você perder $2 se uma placa estiver errada em 5, é barato se você precisar de um protótipo muito profissional. Mas então não vale a pena perder muito tempo numa placa de protótipo, porque você vai errar, vai soldar fio, vai soldar trilha. Eu conheço muitas empresas, tenho contato com muitas empresas que fabricam placa, geralmente os primeiros protótipos não dão certo, as pessoas têm que repetir o processo, arrumar coisas, então vale a pena você fazer uma placa simples e fácil que você, se errar, não vai perder praticamente nada, tá? Só o custo de um fenolite, que, por exemplo, esse daqui custa R$1,50, e o papel fotográfico, se você comprar avulso, custa R$1. Tá? Então, vale a pena você desenvolver esse processo. Ok? Vamos lá, então. Qual a finalidade de você fazer uma placa? É justamente essa. É você ter como testar um protótipo sem estar na protoboard. Eu particularmente, minha opinião, eu odeio a protoboard. Dá muito mau contato, aqueles jumpers
Recentemente eu tive um amigo que perdeu quase 3 horas até descobrir que tinham 8 jumpers com defeito e a protoboard estava com problema. Então, 3 horas. Em 1 hora eu faço uma placa e eu consigo testar. Então, é melhor você fazer uma placa de protoboard até se você precisar apresentar para alguém. Então, essa é a finalidade, é facilitar para você. E outras coisas que eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, o aprendizado prático sobre PCI, software e eletrônica. Quando você desenvolver uma placa, você vai aprender a soldar, você vai aprender eletrônica, porque você vai ter que conhecer os componentes, né? Por exemplo, muita gente que mexe com Arduino e se mantém assim na placa Arduino, pensa que o pino 13, o nosso famoso pino 13, que é o do microcontrolador, que pisca o LED quando a gente liga, pensa que o pino 13 é o pino 13 do microcontrolador, e na verdade não é, o microcontrolador é o pino 19. Então, quando você começar a desenvolver uma PCI, você vai ficar a par dessas coisas. E olha, é tipo aquele negócio, quando você vai com um endereço com um amigo, você está no banco do passageiro, você não presta atenção no caminho. Se você precisar ir lá, você não vai saber. Mas se você estiver dirigindo, você praticamente não vai esquecer o lugar. É uma analogia de fazer uma placa. Quando você fizer uma placa, você vai se informar tanto, por exemplo, sobre o microcontrolador da plataforma Arduino, que você não vai esquecer mais. Nas próximas vezes, provavelmente você vai fazer uma placa de cabeça, sem ter nem sequer fazer um esquema. Então aí você vai aprender, numa única placa, fazendo uma PCI caseira, você vai aprender sobre a PCI, sobre placas, métodos de transferência, como é que funciona isso, que é importantíssimo para quem está mexendo em qualquer engenharia, é muito necessário. Você vai aprender o software, você vai começar a trabalhar com software de desenvolvimento, que hoje em dia, antigamente era mais cálculo em mão e tal, calculadora, gráficos e tal. Hoje em dia não, nós temos software para praticamente tudo que a gente precisar, todos os cálculos necessários. Então você vai aprender muito sobre software, que é bacana também. E sobre a eletrônica, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa imagem, para que eu uso esse pequeno capacitor cerâmico aqui na placa? Para que ele vai servir? Quando vocês forem projetar uma placa, vocês vão saber exatamente para o que precisa. Olha, eu não estou falando isso que você precisa ser um gênio, não. Todas essas informações de como montar estão geralmente no datasheet dos fabricantes. Então, é bem simples de você fazer, tá? Então, você vai conhecer muito sobre isso, muito sobre eletrônica. É um conhecimento fantástico. É como a palestra anterior do nosso mestre falou aí pra gente. Aprender Arduino é bacana. A plataforma Arduino eu acho que é a melhor plataforma que existe para desenvolvimento inicial de qualquer projeto. Tanto que ela desbancou os grandes aí da desenvolvimento de placas, porque ela é simplesmente fantástica, todo mundo compartilha. Então, você tendo noção da programação, das pinagens da nossa plaquinha Arduino, você vai ter que interfacear ela com outros dispositivos, né? Então, você vai ter que conhecer a eletrônica, aonde eu ligo o GND, se eu usar uma segunda fonte, eu tenho que interligar os GNDs e assim por diante. Então, você vai também conhecer a eletrônica. De forma tranquila, simples, sem estresse, porque a placa Arduino permite isso. Quando você vai interfacear com outros equipamentos, também tem muita coisa, muita literatura já disponível aí, e você começa a ver que não é complicado fazer isso. Ok? No âmbito educacional, por que eu desenvolvo uma placa PCI caseira? Bom, quando você vai apresentar seu TCC na sua faculdade, ou no curso técnico, alguma coisa assim, eu acredito, provavelmente tem muitos professores aí online, muita gente lá no próprio Nascimento, a Ana e tal. É complicado você apresentar para um professor um TCC que levar uma placa Arduino. Não que não possa, longe disso, pelo amor de Deus. Também essa é uma outra questão aí que muito se debate. Não que você não possa levar uma placa Arduino, um projeto com a placa Arduino já pronta. Pode, lógico, eu já vi várias vezes isso acontecer. Pode, mas eu acho que um professor daria muito mais valor se você entregasse uma PCI desenvolvida por você.
principalmente na hora das perguntas do professor sobre o funcionamento do TCC, você vai saber muito, porque você desenvolveu. Então, provavelmente, nem um outro mito é que sempre que vão apresentar o TCC, muitas falhas acontecem, às vezes não funcionam, né? Também já vi isso muitas vezes. Mas, de repente, você apresentando uma placa que você fez, o professor vai considerar tanto a tua iniciativa de construir uma PCI e montar todo o seu circuito em cima dessa PCI, que mesmo às vezes não funcionando, a sua nota é fantástica. Então, esse é um grande diferencial. Eu pude acompanhar esse processo com o meu filho, que se formou no começo do ano, e muitas vezes ele falava, pai, o meu grupo lá quer comprar um negócio e tal. Eu falava, Guilherme, não, nós vamos fazer, eu vou dar uma sugestão para vocês. Faça suas placas, faça seus projetos, leve uma proposta já única e exclusiva para o seu professor. Ele vai dar muito valor. E todas as apresentações dos projetos dele realmente foram um sucesso. Até mesmo a segunda, que não funcionou muito bem, mas exatamente o que eu comentei, o professor falou. A sua iniciativa de construir todo um projeto em cima de uma placa que você criou, já vale seu projeto. Tá? Então, isso é fantástico. Nascimento, alguma dúvida? Ana? Bom, vamos lá. No âmbito comercial, bom, desenvolver uma placa para quem já trabalha com eletrônica e até mesmo, por exemplo, você sendo uma pessoa autônoma, está desenvolvendo na sua casa, mas fornecendo um projeto para uma empresa, alguma coisa assim, aí é essencial que você leve um projeto numa placa desenvolvida. Pode ser até mesmo placa caseira, não tem problema. Mas o que você não pode levar para uma empresa é uma placa de prototipação como o Arduino. Você vai perder muito em agregar valor ao seu projeto, porque a pessoa que... Normalmente, por exemplo, quando eu vou entregar um projeto para uma empresa, ainda mais que as empresas que a gente lida, quando eu vou levar um projeto para uma empresa, geralmente tem uma bancada de engenheiro na apresentação. Então, primeiro, precisa estar muito bem preparado. Segundo, tem que ser uma placa totalmente exclusiva que o cliente pediu, para que eu possa agregar o valor. Porque quando eu entrego uma placa pronta, o meu cliente ele não vai ter como falar, pô, eu vou entrar no Mercado Livre, vou comprar um Arduino e vou fazer a gente aqui. Ele não vai ter como fazer isso, porque é uma placa totalmente exclusiva, desenvolvida para ele. Então, no âmbito comercial, se você for fazer um projeto para uma empresa, pequena, média ou grande, desenvolva a sua placa. Se você precisar de uma placa um pouco mais profissional, desenvolva seu protótipo numa empresa e aí apresenta para o cliente. Mas eu aconselho, assim, o conselho meu, eu estou muitos anos nessa área, eu aconselho não levar um projeto numa placa de prototipação Arduino, tá? Você até pode usar esse método aqui, ó, que é trilhas de solda, como nós falamos no começo. Você pode até levar uma placa dessa. Não é o ideal, mas já foge do convencional. Então, por exemplo, quando você agregar valores à sua placa, ao seu projeto para uma empresa, a empresa vai pensar duas vezes antes de falar, não, eu vou montar ou eu vou comprar, porque nem sabe o que é isso. Você fez o projeto para a empresa. Então, na pior das hipóteses, faça uma placa com trilha de solda numa PCI universal. Ok? Você vai conseguir agregar valores e prender o seu cliente na sua proposta. Se você levar uma placa Arduino, hoje em dia, como todo mundo conhece essa placa, provavelmente o cliente vai falar, pô, por que eu vou pagar tudo isso para você se você comprou uma placa no Mercado Livre? E, lógico, tem o seu intelecto no desenvolvimento do software e tudo mais, mas com certeza vai acontecer isso. Ele vai desmerecer o teu grande trabalho na apresentação do projeto. Então, eu recomendo que você faça a sua placa no âmbito comercial, não tem jeito. No âmbito educacional, você pode ou não, mas no comercial, eu acho muito conveniente que você desenvolva a sua placa. Ok? Alguma dúvida, gente, para a gente entrar na placa mesmo?
depois que eu não parei de falar. E está acabando o meu tempo aí. Bom, vamos lá, vou dar uma aceleradinha que eu olhei o horário agora, antes que o Nascimento me expulse aqui da live. Bom, o material necessário para fazer uma placa, quando eu falo placa caseira, é o que você tem em casa mesmo. Então, vocês notem que eu fiz essa placa ontem para mostrar para vocês, e eu procurei usar o que eu tinha em casa, não saí para comprar nada, tá? Então, aqui ó, é um potinho de naridrim, mas tem um álcool aqui. Aqui eu tenho um compasso. Deixa eu seguir nos números para ficar mais fácil. Aqui eu tenho álcool, um potinho de naridrim. Aqui eu tenho o percloreto. Antigamente a gente... o pó do ácido vinha num saquinho e a gente poderia dimensionar de acordo com o que a gente queria, o processo e a rapidez da corrosão, mas hoje em dia vem já pronto. Eu acho que é mais prático, então aqui um potinho, isso daqui vende na Santa Efigênia, em qualquer lugar, no Mercado Livre e tal. Uma mini furadeira, também tem no Mercado Livre, ou você pode furar manualmente, tem aqueles grampinhos lá que furam. Aqui é um potinho de tinta, né, para essas de tinta de pintor e tal, que eu uso para pôr o ácido aqui e a placa dentro. Aqui uma régua, eu uso essa de ferro aqui, que tem polegada, milímetro, uma série de coisas. Aqui o potinho de água para você, depois que transferir a placa com o ferro, a placa está bem quente, a gente joga na água aqui. O papel, um bombril, muito útil. Na verdade, vamos ver se eu fazer propaganda da bombril, né? Palha de aço. E a placa de circuito impresso aqui. E o nosso famoso ferro de passar roupa. A consideração sobre a placa de circuito impresso, se eu fosse vocês desenvolver qualquer placa, eu faria na fibra de vidro. Por que a fibra de vidro? Olha o que acontece com ela. Não sei se dá para ver, mas ela fica transparente. Até mesmo na hora de você pôr o silk aqui, ó, o top silk, fica mais fácil de você alinhar com os furos embaixo. E essa placa fica muito mais bonita. A corrosão dela é muito rápida também, eu aconselho fazer. Mas se você acordar de madrugada e só tiver o fenolite mesmo, manda o pau, não tem problema nenhum. Tá, então nós vamos usar esse processo aqui, que é um processo bem caseiro mesmo. A nossa placa que nós vamos desenvolver é essa aqui, ó, é a Valduinin, eu já mostrei para vocês, tem algumas diferenças da versão original. Tá? É essa placa que nós vamos desenvolver. Eu vou deixar, depois eu passo para o Nascimento todas as informações da placa, eu vou deixar ela disponível em arquivo no Proteus. Quem quiser é só pegar o arquivo, abrir no Proteus e iniciar o processo, tá? Então nós vamos fazer a Valduinin P1. Ela é uma placa bem simples de fazer, então eu recomendo qualquer pessoa para fazer. Nós vamos usar o software Proteus, eu usei o 8.5, mas você pode usar qualquer outro, tá? Só uma dica sobre o Proteus, se você tiver um Proteus 8.5 instalado e fizer a placa no 8.5, e em outro lugar você tiver uma versão anterior, ela não abre, tá? É uma falha do Proteus, eu acho que não deveria ser assim, mas não abre. Então, tenta compatibilizar o software Proteus que você tiver em vários ambientes, ok? Vamos lá. Qual o método que nós vamos utilizar? O térmico, como eu já falei no começo. É o processo de transferir o pigmento da impressora laser, do papel fotográfico, para a PCI, tá? O que nós vamos fazer é aplicar a temperatura no papel fotográfico, ele vai transferir para a placa. É um processo simples. Bom, nós vamos usar trilhas de 35 milímetros na Valduinin, que são as trilhas do cristal e as trilhas que estão passando pelo meio do soquete do processador, e trilhas de 75 milímetros, que são as que estão indo para os headers de conexão. Ok? Por que eu pus essas trilhas aqui? Eu diminui o máximo possível, para vocês verem que a capacidade de transferência de uma placa de um sistema desse é fantástico. Uma trilha de 35 milímetros, ela não sai do PCI, mesmo você limpando depois com a esponjinha, ela permanece aí no processo. Até vou mostrar uma plaquinha daqui a pouco, que eu usei um circuito muito pequenininho, só também para mostrar para vocês. Deixa eu ver se a luz aqui, ó, tá vendo? Esse componente que está aqui no meio dessa plaquinha, olha, o meu dedo já tampa ele.
ele é menor que um botão de uma camisa. Eu estou usando, a distância entre os pads são de 0,65 milímetros e a placa fica perfeita. Então, pode criar suas placas que não vai ter nenhum problema. Então, nós vamos desenvolver na PCI no Proteus. Eu aconselho perder um pouco de tempo no desenvolvimento da placa, porque depois que vocês transferirem a placa para um protótipo e a placa funcionou direitinho, aí simplesmente você gera o arquivo Gerber e manda para a empresa que você quer fazer a placa. Então, se a placa ficar bonitinha, você não, depois de transferir ela para a placa, você não vai ter mais nenhum trabalho, é só pegar o arquivo Gerber e mandar para a empresa. Para quem não sabe, o arquivo Gerber é o processo que os softwares criam para enviar para a empresa que fabrica a placa. Lá a máquina dela entende esse arquivo e aí processa a sua placa. Ok? Nós vamos fazer a placa face simples, somente desse lado, tá? Num dos lados da placa. Não que não seja possível nesse método fazer dupla face, dá também. Eu já fiz, eu não vou mostrar agora para vocês, mas eu já fiz muita placa dupla face nesse processo caseiro. É um pouco mais complicado, mas funciona muito bem. Vamos usar componentes PTH. O que são componentes PTH? São componentes que eu consigo passar nos furos. São os componentes grandes, tá? Valdir, tem uma perguntinha aqui. O Vitor está perguntando se é álcool comum ou algum álcool específico. Então, para limpar a placa, como eu falei, eu estou tentando usar um processo mais caseiro possível para não ter necessidade de comprar nada. Você pode usar o álcool convencional. Depois eu vou até explicar no processo aqui. Depois que você limpar bem a placa com a palha de aço, você pega um papel só e passa o álcool convencional mesmo, só para possíveis contato com o teu dedo na placa. Mas pode ser o álcool convencional mesmo. Então, esse é o componente PTH, são esses componentes grandes que a gente pode conectar eles na placa, que vai passar no furo, tá? Esses são os mais simples de utilizar, no momento nós vamos só usar eles para facilitar a vida. E a placa só vai ter esse tamanho mesmo, 5x5. Tá? É o Arduino completo. A placa vai ficar desse jeito. Ok? Isso aqui foi gerado no Proteus, no 3D do Proteus. Aqui eu estou usando trilhas de 75 milímetros aqui na área. Estou usando um plano de terra. Plano de terra é isso daqui, gente. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Toda essa parte aqui, ó, de trilha bem grossa, tá? Se vocês quiserem, aqui tem um pouco mais de trabalho quando você faz esse processo na limpeza, eu vou deixar os dois arquivos sem essa trilha, sem esse plano de terra e com. Vocês podem iniciar o processo sem o plano de terra e depois fazer uma segunda placa com. Só para vocês verem a diferença. É um processo um pouco mais trabalhoso, mas pouca coisa, tá? Para quem já mexe com o Proteus ou não conhece, esse é... Agora, eu não vou falar sobre o software, porque já estou quase estourando o horário aí, mas esse aqui é o sistema de impressão no Proteus. No momento, é isso que eu vou mostrar no Proteus para vocês, que é o que é necessário para a gente imprimir a placa, tá? Então, esse é o sistema de impressão, que você vai lá pôr para imprimir a placa, vai aparecer isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou usando uma impressora profissional que eu tenho a possibilidade de configurar. Por que configurar? Quando eu configuro, eu mudo esse item aqui, ó, Fast Res, para 1.200, ou seja, 1.200 pontos na hora da impressão. Se você para a impressora, talvez pode ser um pouco diferente, vai aparecer média e alta qualidade. Então, quando você for imprimir isso, muda para alta qualidade, ok? A qualidade máxima que você puser é importantíssimo isso na hora da impressão. Então, quando eu for imprimir essa parte da placa aqui, ó, essa parte, tá vendo aqui, ó? Que é essa daqui que nós já imprimimos. Eu já imprimi essa placa aqui, ó. Eu vou mostrar agora. Quando a gente for imprimir essa parte da placa, que é o bottom Cooper, parte de baixo da placa, eu vou deixar setado somente esse item
E a borda da placa. É importante deixar a borda da placa para você ter noção na hora de transferir, que é isso daqui, ó. Essa bordinha aqui, ó. Tá? Quando você estiver passando o ferro, você vai se basear com ela. E aqui você vai imprimir no modo normal. Ok? Tem o mirror, espelhado, e o modo normal. Nessa parte aqui de baixo, você vai imprimir nesse modo normal. Quando eu for imprimir essa parte aqui, ó, que é essa daqui, ok? Nós vamos transferir aqui na parte de cima, que é o top Cooper, parte de cima da placa. Aí eu vou desabilitar o bottom Cooper, posso deixar todas as outras. E aqui um segredinho, tá? Você vai imprimir em mirror, o modo espelhado. Você vê que o nome aqui da placa, não sei se vai dar para ver, ele está ao contrário aqui, ó, na impressão. É isso mesmo, porque a hora que a gente transferir, nós vamos transferir desse jeito aqui, ó. A plaquinha está aqui, nós vamos transferir desse jeito, e quando eu tirar, ela vai ficar certinha. Tá? Porque nós estamos olhando assim, ó, de frente para o adesivo. Depois que a gente transferir, aí nós vamos estar olhando assim. Se você olhar pelo lado de dentro, ver o reflexo da impressão, você vê que fica certinho. Não está dando para ver aí, né? Então, mas nós vamos aqui, a parte de cima da placa, nós vamos imprimir na forma mirror. E depois de terminado, você vai ter exatamente isso. Lembra que eu falei da letra? Ó, parece que ela está invertida. Ó. Na verdade, ela está invertida porque ela está espelhada. Então, a parte de cima tem que ser espelhada e a parte de baixo normal. Então, aqui nós já temos as nossas duas impressões para transferir para a placa. Beleza? Alguma dúvida? Bom, tudo isso para a gente chegar agora na parte de fazer a placa. Pega uma palha de aço, limpa muito bem a placa, passa em várias direções. E por último, você esfrega o bombril em círculos, tá? Você vai limpar bastante essa placa até ela ficar nesse formato da figura 2. Quando você colocar a luz, vai refletir bastante. Esse processo é importante para fixar muito bem o pigmento da impressora, que é a impressora geral. Depois de limpo, pega um papelzinho, põe um pouquinho de álcool no papel e passa na placa. Só para tirar qualquer possibilidade de você encostar o dedo na placa, tá? Se você encostar o dedo e marcar, por exemplo, suas digitais, provavelmente o pigmento não vai pegar nessa área. Vai pegar, mas a hora que você for limpar, vai sair. E aí, na figura 4 aqui, nós já temos a placa pronta para transferência, tá? Bom, essa parte que muita gente erra, assim, porque não existe um jeito, não existe uma fórmula para isso, não existe um tempo determinado, é complicado, não é que é complicado, é prática, só prática. Você vai saber, depois de usar um pouco, você vai saber quando parar de passar o ferro. Então aqui, ó, eu coloco a placa bem em cima da placa, eu coloco, desculpa, a impressão bem em cima da placa aqui. Eu vou me basear pela borda, pela aquele tracinho que nós deixamos ali na impressão, tá? Vou basear, então vai ficar mais ou menos assim. No início, você não precisa se preocupar se ela vai ficar ligeiramente torta, ou ligeiramente mais para cima, um pouco para baixo. A minha ficou um pouquinho para cima aqui e um pouquinho para baixo aqui. Nas laterais ficou certinha. Mas isso não tem problema. Depois, com o tempo, você vai acertar isso facilmente, tá? Não vai ter problema nenhum. Aí depois que essa placa, você está com a placa, você vai pôr o ferro de passar roupa. Esse ferro aqui espirra água, né? Mas toma cuidado, você tem que deixar ele totalmente sem água, porque não pode espirrar água de jeito nenhum na hora de estar transferindo a placa. O papel fotográfico, quando você põe o ferro ou alguma coisa quente, ele cola na placa. Tá? Então você vai pensar, como eu vou segurar uma placa dessa passando o ferro de passar nela? Então muita gente faz essa impressão aqui um pouco maior, ó, dobra em cima da placa e coloca fita. Eu não gosto de colocar fita porque geralmente derrete a fita, vira um transtorno. Então, por exemplo, quando eu for transferir a placa,
eu ponho o adesivo aqui em cima, no início ainda a placa está bem fria, eu ponho o ferro assim, ó, aqui, ó, do lado. Sem mexer ele, eu só encosto assim o ferro. Eu deixo alguns segundos, automaticamente essa parte aqui colou já no fenolite, na placa de fibra. Essa parte do papel, mesmo estando solta, ele não vai se mexer mais. Ele vai estar colado aqui. Então aí, com muito cuidado, eu levanto essa parte e desço o ferro totalmente nela. Espera alguns segundos e aí o processo já está colado na placa. Aí eu posso fazer aqueles movimentos mais fortes, sabe? Passando o ferro, apertando bem e passando o ferro. Esse é o processo que você, na prática, vai descobrir qual é o melhor jeito de você fazer. Uma outra dica. Tá vendo que eu estou com papel, folha de sulfite embaixo do ferro aqui? Foi a melhor forma que eu encontrei. Por quê? Eu não posso ter uma base muito dura e nem uma base muito mole. Então, preciso ter uma margem muito pequena. Porque se for muito dura e tiver qualquer desnível na sua base muito dura, o ferro não vai pegar linearmente na tua placa. Então, pode deixar algumas brechas na parte térmica. Então, eu ponho a folha de sulfite, porque a folha de sulfite cede muito pouco, muito mesmo. Mas é o suficiente para eu conseguir um contato linear na placa. Tá? Então, aí eu começo a passar o ferro em todas as partes da placa. Aqui, ó, na 4, a placa já está muito quente. Só por precaução, não para o adesivo sair da placa, mas para a placa não ficar rodando assim na folha. Eu estou segurando com uma chave aqui, ó, de fenda, só para não se movimentar. Deixa eu só voltar um pouco para falar uma outra coisa. Então, depois, quando eu estiver passando o ferro de passar na placa, o adesivo, pega a ponta do ferro aqui, ó, como eu estou fazendo na imagem 3, e força só a ponta do ferro nas bordas, em todo o contorno da placa. Porque muitas vezes a gente passa só aqui, ó, e quando a gente vai tirar, vai limpar, o pigmento não pegou nas bordas, aí começa a arrancar o canto da placa. Isso geralmente é o que acontece. O canto da placa começa a sair. Quando começa a sair o canto da plaquinha, da transferência, ele leva para outras trilhas da placa. Então, quando você estiver passando ferro, força assim, ó. Não muito forte para não arrancar, mas força nos cantos da placa, em todo o canto da placa. Depois que terminar isso, você, com o bico do ferro, você faz em toda a placa, tá? Como que você vai notar que é necessário já parar? Quando você começar a ver que o papel fotográfico está ficando transparente, você começa a ver as trilhas aqui pelo lado de cima do papel fotográfico, já é o suficiente. Porque o papel fotográfico já fixou totalmente na placa, já está quase furando a parte de cima. Então aí você para, tá? Aí você vai ver as trilhas no papel, mesmo ele sujo, você vai ver as trilhas no papel. O papel vai ficar assim, ó, como na figura 1 nesse slide, tá bem sujo, mas você consegue ver as trilhas aqui, ó. Ok? Aí, assim que você passar o ferro, você espera só alguns segundos, 30, 40 segundos, pega a placa com muito cuidado, porque ela vai estar quente, e coloca ela num potinho com água. Não precisa ser gelada nem nada, água natural. Coloca na água e espera, por exemplo, 1 minuto mais ou menos, você vai ver que vai subir algumas bolinhas no papel, porque a água já está entrando pelo papel aqui. Então, quando você notar algumas bolinhas já nos cantos da placa, você vai saber que o papel está bem molhado. Vai ficar bem mais fácil de tirar. E aí, aquele processo de você ir esfregando o dedo. Às vezes, como na figura 3, às vezes você pega o papel pela ponta, ele levanta completamente sem até sujar a placa. Não vai ter trabalho nenhum. Tá? Alguma pergunta, Ana? Então, o Miguel aqui fez uma pergunta. Ele perguntou qual é a melhor situação para utilizar de uma placa dupla face. Então, eu tenho tempo para explicar? Tem. Para variar, eu estou extrapolando o tempo, né? Quando a gente está fazendo uma placa dupla face, deixa eu pegar uma placa dupla face. Quando a gente vai fazer uma placa dupla face, quando você estiver fazendo o software no Proteus e você vai fazer caseira, quando você for mandar para uma empresa, não precisa. Mas quando você for fazer uma placa dupla face,
você vai imprimir uma das faces de um lado, ok? No desenho da placa, você vai fazer uma bolinha com X, um desenho de uma bolinha com X bem pequenininho nos 4 cantos da placa. Tá? E você vai transferir a parte de baixo. Depois que você transferir a parte de baixo, como ainda não vai estar corroída, a placa vai estar bem escura. Você pega uma furadeira, com muito cuidado, porque ainda não corroeu a placa, ainda está no pigmento. Você faz esses 4 furinhos. Para que os 4 furinhos? Para servir de guia para a próxima face que vai estar em mirror, e aí automaticamente você vai fazer os mesmos furinhos no desenho lá, então vai ficar totalmente alinhado com o que você está fazendo no desenho da placa. E aí quando você imprimir em mirror, você pega, por exemplo, um compasso, e nesse xizinho do papel fotográfico, você faz esses 4 furinhos. Então aí você vai encaixar a outra parte nos 4 furinhos, vai alinhar com os furos que você fez com a mini furadeira, com os furinhos que você fez no compasso. E aí vai transferir esse lado da placa. Ok? Esse é um processo um pouco mais cuidadoso, mas que dá certo. Aí uma outra pergunta que as pessoas podem estar pensando, e como você vai fazer para os pads da parte de cima ficarem em contato com a parte de baixo? Bom, de forma caseira, você vai fazer esse furo em qualquer um dos lados, depois de corroído, vai fazer um furo em qualquer um dos lados, e aí você pode pegar, por exemplo, se você usou, já tem terminal de resistor, alguma coisa assim, você transpassa para um lado e para o outro, solda desse lado esse terminal e solda do outro lado o terminal. Corta com aquele alicate de corte bem rente, e aí o pad de cima vai estar em contato com o pad de baixo. E aí você consegue fazer uma placa caseira dupla face com uma boa qualidade. Eu tenho algumas, eu até trouxe aqui para mostrar, mas eu não consegui autorização do meu cliente para mostrar, então eu não consegui. Mas eu tinha um projeto que eu fiz, hoje sabe, na quarta-feira para ele, dupla face, e até queria mostrar para vocês, mas eu não vou poder. Mas esse processo, assim, é o mais simples e fácil de fazer. Você fazer os furinhos de alinhamento. É lógico que quando você for mandar para a empresa mesmo fazer, você tira esses alinhamentos, porque a empresa lá não precisa, tá? Tem alguma dúvida sobre esse método de fazer dupla face? Acho que não, sem dúvidas por aqui. Tá bom. Então vamos lá. Como eu estava dizendo aqui, quando a gente chega nessa etapa aqui, na foto 2 desses slides, você começa a passar o dedo na placa para o papel sair. Algumas vezes ele sai inteiro, como na figura 3, está saindo um pouco melhor, tá vendo? E aí fica mais fácil até de limpar. Então aí você vai na água, mergulha na água, passa o dedo, mergulha na água, passa o dedo, é um processo rápido. Não precisa ser muito brutal na hora de passar, mas você pode passar com força. Se o pigmento pegou legal, é bem difícil de sair, tá? E aqui eu continuo limpando a placa. Bom, depois que limpar a placa, você vai ver, tá vendo esses branquinhos no slide 3? Isso aqui é resto de papel. Esse resto de papel é um problema para a gente na hora de fazer a placa, quando ele sai. Você tem que tirar tudo isso, não de cima do plano de terra. Tá vendo aqui, ó, o mouse, tá vendo que eu estou passando aqui o plano de terra, em cima do plano de terra, que é nessa trilha preta aqui, ó. Desculpa, a trilha maior aqui, ó. E o papelzinho fica, no slide 3 aqui, o papelzinho fica no meio do plano de terra e das trilhas que estão próximo a ele. Então, depois da placa limpinha, é bem difícil tirar esse papel assim com a esponjinha. Às vezes tem que ficar fazendo muita coisa, e aí, dependendo da quantidade que você faz, é perigoso a trilha sair. Então, o que eu recomendo é pegar de forma caseira, tudo que a gente tem em casa, você pega um compasso. Eu ainda lixei um pouco ele para ele não ficar muito agressivo na placa. Eu tirei um pouco a força de furar. E aí eu contorno aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Eu vou contornando com bastante calma para tirar um pouquinho de papel que ficou. Muitas vezes, quando você limpa com detergente, sai. Muitas vezes limpa. Só alguns teimosos que insistem em ficar na placa, que aí você tira. Uma outra coisa, para não perder muito tempo. Tá vendo os pads, os furinhos dos pads? Na figura 3 aqui, eu não sei se meu mouse compartilha, também compartilha, Ana?
Dá para ver meu mouse mexendo? Fiquei alone aqui. Bom, se vocês estiverem vendo o meu mouse aqui mexer, tá vendo esses furinhos do pé? Dá pra ver o mouse. Oi? Dá pra ver o mouse mexendo. Ah, tá, obrigado. Nada. Tá vendo o mouse aqui, esses pedzinhos? O papel fotográfico fica aqui no meio. Então, depois de limpar a placa, ainda vai faltar corrosão, então vocês tomam um pouco cuidado. Pega o compasso aqui, ó, e passa com calma, assim, nos furinhos para tirar o papel. Porque senão, depois de você transferir para a placa, esse furinho vai ficar fechado. Isso não é um problema. Se você tiver boa mira na hora de usar a furadeira, isso não tem o menor problema. Esse furinho serve de guia para a gente fazer os furos da placa, tá? Então, você faz a opção. Ou deixa o papelzinho, ou tira. Eu recomendo tirar. Além de tudo, a placa fica muito mais bonita, né? Bom, depois, é o que eu estou falando, ó, limpar com o compasso, ó. Eu estou tirando o papelzinho do meio... Opa, peraí. Do meio da trilha aqui, ó. Tá? Não é um processo complicado. É um processo fácil. Eu limpo aqui com detergente, aquela esponjinha aquela amarela e verde, tá? Eu uso a amarela. Se tiver muito papel te perturbando mesmo, pode mudar para a parte verde, põe bastante detergente, põe o dedo assim na parte verde da placa para você direcionar exatamente onde você quer que o verde passe, sabe? Pegue só naquele lugar onde tá o papel. Então você aperta aquele negócio aqui, ó, e vai passando assim, de forma circular. Provavelmente vai sair tudo. São raros os casos que ficam um papel. Mas no final das contas, no slide 3, a placa vai ficar desse jeito. Ok? O que falta fazer agora? Agora nós vamos corroer a placa. Esse não tem muito segredo, tá? Você põe o seu percloreto líquido numa... Eu uso aquele negócio de pintura, tá? Coloca o percloreto ali. Mergulha a sua placa. Se você deixar ela mergulhada, ok. Se você deixar só a boca da placa, o ácido está aqui, ó. Se você pegar só a placa e encostar assim no ácido, sem mergulhar ela, também funciona, mas normalmente eu mergulho a placa. E para acelerar, normalmente se você tivesse um borbulhador aqui no ácido, a corrosão seria muito mais rápida. Mas como é uma placa caseira, eu pego um pedacinho de madeira aqui, ó, e vou agitando a placa. Levanto, ponho, assim, só numa borda. O processo de corrosão é muito rápido. Essa placa eu acho que demorou pouco mais de 2 minutos, 3 minutos para corroer. Tá? Você mantém um negócio de água do lado. Eu sou teimoso, você pode usar... Eu recomendo usar uma luva qualquer e tal, mas eu sou teimoso, eu pego com o dedo mesmo. Então eu tirei a placa aqui, peguei na borda dela, no slide 2 aqui, ó, eu peguei aqui na bordinha, encostei aqui nesse canto para escorrer todo o ácido, e mergulhei na placa, na água, tá? Olha, aqui ainda, note no slot, na imagem 2, que a corrosão ainda não está completa, tá vendo essa parte aqui, ó? Então, quando você levantar a placa e você olhar na luz, ela tem que estar igualzinho na imagem 3. Se ela estiver desse jeito e você tirar a corrosão, vai ficar essa mancha aqui na placa, que é justamente trilha. Tá? É a parte de condutividade da placa. Então, ela tem que ficar igual no 3. Ok? E no final eu tenho esse processo aqui. Depois de seca, limpinha a placa, eu tenho essas duas imagens aqui no próximo resultado. Vocês podem notar que a placa fica perfeita, cara. Não tem uma coisa para você reclamar dela. Ela fica simplesmente show. Nem parece que você fez. Toda vez que eu faço uma placa, eu falo, pô, será que fui eu que fiz isso daqui? Aí depois eu pego um bombril, né, uma palha de aço, e nós vamos tirar essa tinta preta aqui, que é o pigmento da impressora, tá? Nós vamos tirar. Então nós vamos pegar a plaquinha aqui, que vai estar preta, pegar o bombril com detergente e esfregar bem até ficar limpinha a placa. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Aí a plaquinha já está pronta. Se eu quisesse furar e já pôr os componentes, perfeito. Mas ainda nós temos uma outra coisa para fazer, para que a placa fique perfeita. Eu vou fazer o mesmo processo, a transferência térmica, com essa parte aqui, ó, que é a parte de cima.
impressa em mirror, tá? Espelhado. Eu vou colocar no outro lado da placa, aqui tem um segredinho, ó. Você vai levantar a placa assim na luz, pode pôr uma luz de fundo, vai pegar o teu papel, como ela já tá transparente, fica muito mais fácil. Você põe assim, ó, o papel na parte de cima para alinhar a parte de baixo aqui, ó, a parte da trilha com o adesivo. Parece ser complicado, mas é super simples na hora de você pôr a luz. Você põe uma luz aqui, ó, na parte de trás, você vai ver as trilhas aqui na parte da frente. Aí você põe um papel assim, ó, papel fotográfico em cima da placa, e vai fazer a transferência igual aqui, ó, vai ficar desse jeito. Depois da transferência, o mesmo processo, você põe na água e retira o papel. Aí vai aparecer essa parte aqui, ó. Tá? Que é aqui na foto 2. E depois de pronta, aí a placa fica exatamente como essa. E aí você pode só furar e montar. Eu recomendo que fure pelo lado da trilha. Esses furos maiores você pode fazer com broca de 1 milímetro. E esses menorzinhos aqui do capacitor, recomendo que use 0,8. Ok? E a placa fica igual a essa. Eu esqueci, eu fiz uma placa dessa, eu até montei ela inteirinha, que é a da imagem aqui 2, mas eu acabei esquecendo em casa. Mas a placa vai ficar igualzinha a essa aqui, só que montada. Essa aqui foi o que eu apresentei quando eu lancei a Valduininho V1, a imagem da esquerda, e essa foi a que eu montei ontem. Ok? Fica perfeito, fica igualzinho. Na verdade, essas plaquinhas que eu estou falando para vocês é a cópia dessa aqui. Vai ficar exatamente assim. Se você mandar fazer em algum lugar, ela vai ficar exatamente assim. Tá? Mas, por exemplo, para você desenvolver seus projetos e tal, é uma excelente forma de você criar a tua placa mesmo. Como eu vou deixar o arquivo aberto, vocês podem até tirar esse Valproj aqui, Valduininho, põe o nome de vocês, ou cria o nome da sua placa, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Eu não vou me incomodar nem um pouco de vocês mudarem a placa, fazer do jeito que vocês quiserem, fica tranquilo. A placa então vai ficar desse jeito, essa é a placa que nós fizemos, e essa é a placa que uma empresa fez, vocês podem notar que está exatamente igual. Tá? O LED aqui, ó, resistor, o cristal, os capacitores, até a própria cinegrafia está perfeita, ok? E para vocês terem uma noção deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo para mostrar. Vocês terem uma noção de que tudo é possível nesse processo, é o que eu falei, tá vendo essa placa aqui, ó, da imagem da esquerda? Esse componente aqui, o DRV8833, ele é menor que o botão de uma camisa. A distância entre os terminais dele é de 0,63 milímetros. O fabricante mostra 65 milímetros, mas eu medi no paquímetro, deu 63, então eu coloquei aqui. Mas alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui, Valdir. O Clóvis perguntou o que foi utilizado para cobrir aquela placa que era profissional ali, que ela tem uma cobertura branca. Ah, então, deixa eu voltar lá no slide. Essa placa aqui, né, que ele está perguntando, a da direita aqui, né? Então, quando você mandar fazer a placa, você escolhe essas cores. Você fala, ó, quero a parte de cima branca, preta, vermelha. Aí a empresa manda já pronta do jeito que você especificou. Eu não tenho como fazer isso por essa tinta na minha placa caseira. Não é possível e também não seria viável, né? Daria muito trabalho. Mas essa da direita aqui, essa imagem da direita, já é uma placa pronta já. A empresa que fez, eu normalmente faço na Luptec lá. E foi essa a placa pronta já, tá? Eu acho que eu tenho outras aqui, ó. Essa placa no projeto do cliente, ó. Ele também escolheu branca de um lado e verde do outro. Essa daqui não, essa daqui é branca dos dois lados. Mas aí você escolhe, pergunta para o cliente como ele quer, ou como você quiser, especifica lá para a empresa que você vai fazer, e eles mandam já do jeito que você pediu.
Mas isso já no processo de fabricação de uma empresa mesmo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que tudo é possível, né, uma transferência térmica, né, que aqui eu tenho trilhas muito pequenas, componente muito pequeno, e vocês podem notar que as trilhas, isso daqui eu fiz nessa madrugada, só para mostrar que eu fiz de qualquer jeito. As trilhas aqui, ó, são, no mouse aqui que eu estou mostrando, é 0,63 milímetros. Se você olhar a olho nu, vou mostrar a plaquinha aqui, ó. Essa aqui, ó, essa que eu estou mostrando na foto é essa. Só meu dedo já é suficiente para cobrir o componente inteiro, para você ver que é muito pequeno e eu consigo fazer com excelente qualidade aqui, tá? Então, tudo é possível com um pouco de prática. Você pode fazer qualquer coisa, na verdade. Tanto no processo térmico quanto no fotográfico, tá? Vocês vão escolher o melhor. Eu optei pelo térmico. Ok? Aí as considerações finais da apresentação. Eu posso fazer qualquer protótipo com boa qualidade, mesmo dupla face, tá? Eu posso fazer, inclusive eu posso usar componentes SMD, não tenho nenhum aqui para mostrar, mas eu posso usar componentes SMD para fazer isso daqui. Como nessa plaquinha aqui, esse componente é SMD. Ele é muito pequenininho, então eu posso usar componentes PTH ou SMD. A relação custo-benefício é fantástico. Você, nesse processo você vai gastar o fenolite, um papel fotográfico e o pigmento da impressora. Mas nada, o ácido dura por muitas e muitas vezes, você pode corroer muitas e muitas vezes, tá? E o legal é que se você for transferir, você fez a transferência com ferro, na hora de tirar o papel, não ficou bom, não gostei e tal, não tem problema, pega o bombril, passa em cima, limpa de novo, imprime de novo, põe de novo em cima, passa de novo. Então você não perde tal, a placa porque você errou ou porque não ficou de boa qualidade. Ou você resolveu mudar, você não perde a placa. Pode usar a mesma placa várias vezes. Então, a relação custo-benefício é fantástica. Como eu falei, você pode inclusive fazer placas dupla face. O tempo de confecção de um protótipo semelhante a esse que nós mostramos, todo o processo não dura mais que 1 hora. Lógico, eu não estou considerando o desenvolvimento do Proteus, tá? Como eu falei, perde um pouco de tempo para desenvolver uma placa legal, porque faz toda a diferença numa placa boa. Mas o processo depois de pronto, início de impressão, limpeza e tal, demora menos que 1 hora. Eu normalmente faço em 30, 40 minutos, por causa de uma certa prática, né? A gente faz isso toda hora. E, como eu falei, a prática vai te levar à perfeição. Até mesmo aprimorar o método. Talvez vocês desenvolvam uma coisa muito mais fácil para vocês do que eu estou falando. Numa das etapas aí, fazer de um outro jeito. Talvez vocês desenvolvam essa situação. Beleza? Alguma dúvida que eu possa esclarecer antes de encerrar? Não? E Valdir, muito boa aula, hein? Eu só vou mostrar o último slide aqui, tá? Beleza, pode mostrar. Aqui eu agradecer a todos, tá? Pela participação, a Ana, o Nascimento, a Kelly aí pelo convite, o pessoal da Univag, fantástico, muito obrigado. Eu estou marcando presença em todos os Estados Unidos, mesmo virtual, desde 2017 eu vou em todos. Fico muito feliz de participar e o Nascimento sabe que está muito corrido para mim aqui depois da pandemia. Eu, na verdade, eu deveria estar viajando, mas eu falei para a Mônica, a semana do evento lá, vamos ficar em São Paulo para poder participar, não tem nenhum tipo de problema. Então, muito obrigado. Caso vocês tenham alguma dúvida, está aqui todas as minhas redes sociais, inclusive o WhatsApp, podem entrar em contato sem problema, a qualquer momento. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Fechei. Beleza. Deu certinho o tempo, hein, Valdir? Você treinou. Eu queria ficar falando muito mais. O horário aqui no relógio do computador, eu dei uma ligeira apressada aqui na palestra. Não, beleza. Queremos agradecer muito, Valdir, você mais uma vez, agradecer a Mônica, que a gente sabe que nos bastidores ela participa bastante, né? Então queremos dar um abraço nela. E você sabe, precisando da gente, nós estamos aí à disposição. Com certeza o pessoal gostou, nós vamos mandar os links do seu canal, de todo mundo, todos os palestrantes, para todo mundo se inscrever também, e aí a gente fazer essa comunidade
crescer e ficar forte cada vez mais. Se precisar dessa palestra para divulgar para as pessoas, ver o processo e tal, porque existe o processo, mesmo os arquivos do Proteus, eu vou deixar disponível para você e você manda para o pessoal aí. A gente vai separar os vídeos também, a gente vai colocar no YouTube depois. Outro dia, né? Não hoje. Se precisar, é só me contatar, não tem problema nenhum. Beleza. Obrigado, Valdir. Até mais. Eu que agradeço a todos aí. Obrigado por assistir a palestra aí.